Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e as mudanças que irão acontecer nos pagamentos nesse mês de dezembro. Muita gente está na expectativa. Atenção, atenção, hein? Novas vagas no Auxílio Brasil devem ser confirmadas a qualquer momento. Tem mais. Quem foi suspenso nos meses de outubro, setembro, agosto, é ficar na expectativa para que vocês poderão voltar agora nesse mês de dezembro. Estamos aguardando a definição por parte do Ministério da Cidadania para confirmar isso. E, pelo menos até o momento, o ministro da Cidadania não foi a público confirmar essa informação, mas não é novidade, né? Em outras ocasiões, por exemplo, no mês de novembro, a gente já falava que teríamos aí cerca de novas vagas, 100, 200, 300, e o que foi que aconteceu? 400 mil vagas foram confirmadas em novembro. Agora é a mesma coisa, a expectativa aumenta sobre essas novas vagas. Deixar bem claro que o projeto do 13º, onde tem muita gente questionando se pode ser aprovado ou não, primeiro, esse projeto precisa ser apreciado no próximo ano. Agora, nesse ano de 2022, não tem pagamento 13º. Agora, existe o projeto, já falei sobre isso no vídeo anterior, mostrei aí toda a situação, né, que o senador, o Alexandre Silveira, ele quer colocar em debate. Deixa eu mostrar para você aqui o projeto. Ele que tem o apoio do presidente Lula, ele trabalhou também com o presidente Lula durante a sua eleição, ó. O senador Alexandre Silveira, 13º do Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, que deve voltar agora, né? Esse aí é o projeto para 2023, tá? Projeto 625/2022, que pretende disponibilizar a 13ª parcela do Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, como já ocorre para os empregados com carteira assinada, aposentados, pensionistas e servidores públicos. Lembro que esse projeto é o projeto 625, projeto de lei número 625 de 2022, que institui o 13º para o Auxílio Brasil, né, a autoria do senador Alexandre Silveira, tá? Então, deixar claro que esse projeto aqui vai ser cobrado no início do próximo ano. Esse ano de 2022 não passou porque a base de aliados do presidente Bolsonaro não deu tanta prioridade. O presidente Bolsonaro, inclusive, chegou a falar que, se fosse eleito, ia pagar o 13º, ia colocar esse projeto em pauta, mas, como ele não venceu a eleição, está arquivado. Deve voltar do arquivo agora durante o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esse é o projeto 13º do senador Alexandre Silveira, a força de Minas com Lula, com o presidente Lula. Agora, então, há uma grande possibilidade desse projeto ser colocado em pauta. Mas primeiro, lembrar, tem que passar PEC. Sem PEC, sem nada, sem dinheiro, sem orçamento, tá? Nesse vídeo, você vai acompanhar duas polêmicas. A primeira polêmica fala sobre o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro vai deixar o mandato agora no final do mês, dia 31, a partir do dia 1º, a partir do dia 1º de janeiro, Lula assume. E já tem vários sites, jornais, né, falando de que ele poderá responder por um processo. Você vai entender a situação, tá? Muita gente estava me perguntando isso, mas eu vou deixar bem claro que foi feita uma matéria muito bem feita, você vai entender melhor, tá? E a outra situação trata-se da PEC. Essa semana teremos finalmente a definição da PEC. CCJ, o senador que é presidente do CCJ, o Davi Alcolumbre, deve liberar a tramitação e, na sequência, entra na votação no Senado e depois na Câmara. R$600 de Bolsa Família e mais R$150 por criança de até 6 anos, tá? Bora acompanhar? Você já deu joinha? Já deu like aqui? Importante, faz isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó, é para você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Confio em você, hein? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal Campeão. Bora acompanhar agora? Preste atenção, porque são duas polêmicas, tem muita gente na expectativa. Olha só o que poderá acontecer com o presidente Bolsonaro
e também o processo da PEC, que essa semana vai ser definido. Veja aí. Tem uma outra hipótese aqui que acho que dá para colocar dessa forma, né? Que está na coluna do Leonardo Sakamoto também, aqui do UOL. Ele escreveu o seguinte, se a gente puder também colocar aqui na tela, eu vou ler um trechinho. Ele diz que crescem as chances de Bolsonaro ser responsabilizado pela compra de votos usando o Auxílio Brasil, tornando-se inelegível ou indo para a cadeia depois de deixar o cargo no final do ano. Então, também aqui um outro trecho, a inclusão de milhões de famílias formadas por apenas uma pessoa entre os beneficiários aconteceu sem a aplicação de medidas para evitar fraudes. Um parecer da equipe técnica do TCU, revelado pelo jornal Globo, aponta pagamentos indevidos na inclusão de 3,5 milhões de famílias em agosto desse ano. O documento ainda deve ser votado pelo plenário da corte, né? Então, essa situação que a gente tem. E aí, claro, né, que a gente tem pessoas da oposição falando também sobre isso. Então, eu aproveito, antes de vocês comentarem, né, para dizer o que André Janones, né, deputado federal e também um dos coordenadores das redes sociais da campanha de Lula, ele postou ontem dizendo: eu não posso falar muita coisa, apenas uma garantia. Bolsonaro e um de seus filhos serão presos antes do que vocês imaginam. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Foi o que ele escreveu aí nas redes sociais. O Janones, ele também, né, aproveita aí para dar uma cutucada na família Bolsonaro, né? Ele sempre faz isso. A gente colocou aí o tweet, né, de Janones aí na tela também, para vocês darem uma olhada. Agora, tem informação exclusiva e absolutamente relevante para você entender a toada da política no nosso país, da transição política, para ser mais precisa. É o seguinte, o governo Bolsonaro está tentando um acordo com Lula para liberar recursos, então, da PEC do estouro para o atual governo. Essa apuração entrou no radar do Caio Junqueira, que correu bastante agora à noite e explica tudo pra gente. Como assim, Caio? Na hora que você me falou, eu falei, será que é uma mão lavando a outra já, sem mesmo nem começar o jogo político? Na verdade, começou, né? Desde o dia 30 de outubro. Conta, Caio. Boa noite. Boa noite, Monalisa. Boa noite a todos. Monalisa, está sendo costurado um grande acordo que beneficia o governo atual, o governo eleito e o Centrão, para liberação de recursos, cada qual para os seus devidos interesses. O governo federal, o governo Bolsonaro, o governo atual, chegou nesse final de ano com algumas dificuldades para fechar as contas. Tem um teto de gastos que precisa cumprir e o que apareceu aí? Emendas de relator, que o próprio Congresso Nacional incluiu neste ano, na PEC deste ano, a obrigatoriedade de pagamento. Teve a decisão do Supremo Tribunal Federal, obrigando o governo federal a pagar aqueles 3,8 bilhões para o setor cultural, a lei Aldir Blanc, e foi constatado já nessa reta final um custo maior ali, advindo do Ministério da Previdência, estimado mais ou menos, segundo me disseram, em 20 bilhões de reais. Ou seja, não dá, a conta não fecha porque você tem um teto de gastos a pagar e vieram ali, a partir do Congresso Nacional, a partir do Supremo Tribunal Federal e do próprio, segundo me disseram, do Ministério da Previdência, essa conta adicional estimada em mais ou menos 20 bilhões. Logo, o que está tentando ser costurado ali? E o presidente da Câmara, Arthur Lira, é um dos emissários, porque ele é, ao mesmo tempo, base aliada do governo Bolsonaro, base futura, provável, do governo Lula e também é o líder, talvez a principal liderança aí do Centrão no país. A ideia é apresentar uma emenda, o próprio relator da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o presidente Davi Alcolumbre, que deve avocar para si a relatoria, incluir ali uma emenda nessa PEC do estouro, de forma que você consiga atender a todos esses três players políticos, né? Governo atual, governo novo e Centrão. E de forma de que tudo isso que a Lari brilhantemente trouxe de apuração ao longo do dia e acabou de nos relatar, seja resolvido. Você consegue, dessa maneira, que o governo atual consiga fechar as contas dentro do teto, que o governo eleito consiga aprovar a PEC de uma forma que ele planeje e também, claro, que essas emendas sejam liberadas. A economia, isso é muito importante, uma fonte do Palácio do Planalto me disse que a economia sinalizou que não assina se não houver essa liberação, porque ela incorreria
improvável aí em crime fiscal, infringiria regras fiscais. Então é ali, a gente tem que colocar de alguma maneira o Ministério da Economia em toda essa cobertura, na minha apuração, na apuração da Larissa também, porque é ali que está dando o problema. O Ministério da Economia não libera esses recursos, por isso que estão sendo encaminhados e também muita gente, evidentemente, no Congresso, vendo como uma possível retaliação. Mas tem uma questão matemática aí, acima de tudo, que não fecha e a partir daí está sendo costurado um grande acordo, veja só que curioso, entre o governo atual e o governo novo para que todos sejam beneficiados. O nome disso a gente usou tantas vezes já, né? Acordão, né, Caio? Acordão é assim que a gente fala. Mas os termos desse acordo, exatamente, tudo isso ainda está sendo costurado, se isso de fato prosperar. Mas o que está muito claro na sua apuração é que, se não tiver essa mãozinha, então, essa ajuda para o fechamento das contas do atual governo, não vai dar para pagar a conta que o próximo governo quer pagar em questões absolutamente fundamentais que estão ali elencadas na PEC da transição, a PEC do estouro. Traduzindo, é exatamente isso, né, Caio? Você tem todo mundo querendo tirar alguma coisa da PEC. Seu quinhão. Exatamente. Inclusive o próprio Centrão querendo liberar as emendas, o governo novo quer chegar cumprindo as promessas de campanha e o governo atual quer fechar as contas ali, porque há uma avaliação ali, pelo menos dentro do Palácio do Planalto, de que essa conta veio uma parte do Supremo Tribunal Federal ao determinar o pagamento das emendas ali, dos recursos para o setor cultural, uma parte por parte do próprio Congresso Nacional, que obrigou neste ano o governo federal a fazer esse pagamento de emendas, e também tem uma responsabilidade, teria, segundo me disseram, do Ministério da Previdência, que teve ali, colocou a fila para andar e aí acelerou o passo e aí acabou tendo que despender de mais recursos nessa reta final. O nome disso a gente usou tantas vezes já, né? Acordão, né, Caio? Acordão é assim que a gente fala. Mas os termos desse acordo, exatamente, tudo isso ainda está sendo costurado, se isso de fato prosperar. Mas o que está muito claro na sua apuração é que, se não tiver essa mãozinha, então, essa ajuda para o fechamento das contas do atual governo, não vai dar para pagar a conta que o próximo governo quer pagar em questões absolutamente fundamentais que estão ali elencadas na PEC da transição, a PEC do estouro. Traduzindo, é exatamente isso, né, Caio? Você tem todo mundo querendo tirar alguma coisa da PEC. Seu quinhão. Exatamente. Inclusive o próprio Centrão querendo liberar as emendas, o governo novo quer chegar cumprindo as promessas de campanha e o governo atual quer fechar as contas ali, porque há uma avaliação ali, pelo menos dentro do Palácio do Planalto, de que essa conta veio uma parte do Supremo Tribunal Federal ao determinar o pagamento das emendas ali, dos recursos para o setor cultural, uma parte por parte do próprio Congresso Nacional, que obrigou neste ano o governo federal a fazer esse pagamento de emendas, e também tem uma responsabilidade, teria, segundo me disseram, do Ministério da Previdência, que teve ali, colocou a fila para andar e aí acelerou o passo e aí acabou tendo que despender de mais recursos nessa reta final. Tá aí, como você viu, né, polêmico, né? São duas situações, a situação dos acordos que estão acontecendo aí sobre essa PEC, né? A PEC dos R$600, e o presidente Lula já vem falando que vai conseguir os apoios. Essa semana o CCJ, né, que tem um presidente aí, o Senado, o Davi Alcolumbre, né, que é o presidente do CCJ, deve já confirmar isso. Então, expectativa nesse momento só faz aumentar cada vez mais. Quem tá esperando aí a atualização do Cadinho Único, aliás, a atualização do aplicativo do Caixa Tem, do Auxílio Brasil, muita atenção. A partir desse dia 5, 6, 7 ou 8, esses 3 ou 4 dias, o aplicativo já estará mostrando aí os pagamentos que você vai receber nesse mês de dezembro. Porém, nem todo mundo vai estar aí com o seu aplicativo mostrando todas as informações. O que é que acontece? Alguns beneficiários, eles quando vão conferir, em vez de aparecer os R$600, vai aparecer apenas 400, sem os R$200 benefício complementar. Isso é normal? Não era para ser normal, mas infelizmente é. A atualização, se isso acontecer com você, você vai ter que esperar mais alguns dias, até faltando um dia para o seu pagamento. Por exemplo, quem for receber no dia 12, final do NIS 1, e se você conferir no dia 5, 6, 7 ou dia 8 o seu aplicativo, se estiver aparecendo só 400, então você vai ter que esperar mais um dia antes
dia 11 no caso, se você for receber no dia 12, para estar o seu aplicativo mostrando lá os outros R$200 para formar os 600. Isso acontece porque alguns beneficiários, por incrível que pareça, não conseguem ter as informações corretas. Outros têm todas as informações corretas. Tem beneficiário que logo nos primeiros dias, dia 5, 6, 7, 8, já aparece lá. 400 do Auxílio Brasil, mais de 200 do benefício complementar. Quem tem direito a Vale Gás, já aparece o Vale Gás. Quem tem direito a R$65, tanto do auxílio jovem quanto das grávidas, das mulheres que têm direito a R$65 durante 9 meses, aparecem todas essas informações. Outros, porém, não aparecem. Aparece uma informação incompleta. Então, não é que você não vai receber os 600, você vai receber os 600. Mas se isso acontecer com você, já sabe, espere mais alguns dias até o aplicativo ser atualizado por total. Ok? Beleza? Lembrar mais uma vez, nesse mês de dezembro, há duas expectativas. Os novos beneficiários no Auxílio Brasil e os novos beneficiários no Vale Gás. Tá? A surpresa desagradável que deve acontecer nesse mês de dezembro é o resultado do pente fino que aconteceu durante esse mês de novembro, principalmente as pessoas que moram só, pessoas que tinham 2, 3 filhos atualizaram, colocando, dizendo que moram só. Lamentavelmente tem muita gente aí que poderá, não é que vai acontecer, mas tem muita gente que poderá ter o seu pagamento suspenso nesse mês de dezembro. Se acontecer com você e se você achar que foi injusto, você vai ter um prazo para retornar ao CRAS, atualizar, levar toda a documentação e aguardar uma nova reanálise, tá? Dezembro, infelizmente, teremos também uma surpresa desagradável, né? Que ninguém quer, que é a lista negra. Pessoas que não fizeram atualização no tempo hábil, que era até o dia 11 de novembro, o governo tinha prorrogado o prazo, 8 milhões de pessoas precisavam fazer, 7 milhões e 800 fizeram, cerca de 200 mil não fizeram atualização, portanto, muita gente poderá ser suspensa agora nesse mês de dezembro. O governo Lula também, com a indicação do Tribunal de Contas da União, vai fazer 2 pentes finos. Um pente fino em janeiro, que vai convocar 1 milhão de pessoas, e em fevereiro mais 2 milhões de pessoas. Ao todo serão 3 milhões de pessoas que serão convocadas para prestar depoimento, fazer atualização no CRAS. Para quê? Principalmente para tentar encontrar algum tipo de irregularidade. O governo Lula vai, a pedido do Tribunal de Contas da União, fazer esse pente fino a partir do mês de janeiro. 1 milhão de pessoas serão convocadas e quando for no mês de fevereiro, mais 2 milhões de pessoas serão convocadas. Estou antecipando para você o que é que vai acontecer, tá? Semana importante, viu, gente? Essa semana vai ser o futuro da PEC, dos 600. Vamos torcer que dê tudo certo, seja aprovada para janeiro. Quem tiver no auxílio vai migrar para o Bolsa Família, já recebendo 600 mais 150 por criança de até 6 anos. Lembro, quem não tem criança menor de 6 anos, se você tem criança de 7, 6 anos e meio, 8 anos, existe um projeto, eu já venho falando, que é o projeto do Vale Sacolão, para pagar R$250. Vamos lutar por esse vale. 13º, vamos lutar, como mostrei para você, o projeto está pronto, vai ser necessário aguardar a PEC ser aprovada, e o outro projeto vai ser da cota dupla às mães, para terem direito a R$1.200, que está com o senador, aliás, que está com o deputado, o André Janones. Você está vendo que tem muita coisa que a gente precisa fazer campanha já no próximo ano, e a gente vai cobrar tudo isso, tá bom? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Linha do Tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, tá? Dia 12, portanto, começa já os pagamentos. Dia 12, atenção, hein? Pagamentos, portanto, começando dia 12, final do NIS 1. Antes da gente encerrar, deixa eu mostrar aqui o calendário para você ficar atento a isso aí, tá? O calendário é esse aí, ó, que você está vendo. NIS 1, dia 12, recebe na segunda, nesse caso já pode ser antecipado para o sábado, dia 10, quem tem NIS 1. NIS 2, dia 13, NIS 3, dia 14, NIS 4, dia 15, NIS 5, dia 16, NIS 6, dia 19, cai na segunda. Quem tem NIS 6 pode pegar no sábado, dia 17, tá? E aí segue o cronograma, atenção, cronograma. NIS 7, dia 20, NIS 8, 21, NIS 9, 22, encerra com o final do NIS 0, dia 23 de dezembro. E aí está encerrados os pagamentos desse mês de dezembro.
Tô no Instagram, segue a gente lá no blog Alex Silva, terei o maior prazer de ter você como amigo, tá? Importante, vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Um abraço forte, obrigado pelo carinho, que Deus nos abençoe e dê sabedoria aos senadores, aos deputados que vão votar nessa próxima semana. Se Deus quiser, essa PEC vai ser aprovada para pagar os 600 e os 150 às crianças de até 6 anos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.